Senhor presidente, senhores parlamentares, senador Cajuru, senador Paim e os demais que estão nos gabinetes, e o nosso querido presidente Zalci Lucas, com imensa satisfação que eu retorno aqui a essa tribuna para dar continuidade aos discursos em série que eu estou fazendo sobre a história da educação desde o descobrimento do Brasil até hoje. Eu ainda estou na velha República, lá de 1920, da proclamação da República até 1930. 40 anos que eu estou estudando, e hoje o meu discurso vai ainda na velha República, mostrando a educação nos anos 20, de 1920 a 1930. E essa série que eu estou fazendo, igual essas séries da Netflix, é para mostrar, para verificar o que a gente pode fazer hoje, o que deu errado nesse sequenciamento histórico do Brasil, onde nós erramos. É igual a mãe do menino, que de vez em quando o menino faz besteira, entra para o alcoolismo, entra para as drogas, e a mãe fala, mas onde é que eu errei? Onde é que eu errei? Então, nós estamos aqui agora analisando onde é que nós erramos no Brasil sobre a educação, que passado esse tempo todo, até hoje, a educação brasileira é infelizmente, uma das piores do mundo. É muito mal avaliada no cenário mundial. Então, assim, eu continuo meu discurso em série. E hoje eu estou aqui exatamente no ano de 1920. Uma das primeiras tentativas de universalização do acesso ao ensino foi a reforma de Sampaio Dória em São Paulo em 1920. Preocupado com o fato, naquela época, da metade da população de 7 a 12 anos estar fora da sala de aula. Então, ele era chefe de instrução pública do Estado de São Paulo e propôs uma etapa inicial de 2 anos de educação gratuita obrigatória. O projeto, logicamente, não avançou, mas inspirou outras iniciativas importantes mais para frente. Em 1922, era a vez do Ceará, por meio da reforma realizada por Lourenço Filho, encampar o ideal do ensino público, universal e gratuito. Em 1925, as mudanças chegam à Bahia com Anísio Teixeira. Anísio Teixeira é realmente importantíssimo, estudou, trabalhou muito na educação brasileira até pouco tempo atrás. Anísio Teixeira, em 1925, na Bahia, também com suas ideias revolucionárias. Em 1927, Francisco Campos reforma as bases do ensino no estado de Minas Gerais. Por fim, em 1928, Fernando Azevedo, no Distrito Federal, Rio de Janeiro, e Carneiro Leão, em Pernambuco, também propõem a ampliação da rede de escolas e a reformulação curricular. Como se pode perceber, as propostas ocorrem, sobretudo, no âmbito dos estados. Isso é importantíssimo ser falado. Ocorre nos estados. É São Paulo, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que foram fazendo as coisas acontecer na área da educação por iniciativa dos seus governadores, não é? Então, as discussões passam ao largo do Congresso Nacional, Senado, Câmara, deputado, ninguém falava nada em educação, limitado pelas restrições impostas pelo modelo federativo adotado na Constituição de 1891. Destacam-se, porém, 3 grandes reformas federais. No período, todas elas gestadas pelo Ministério da Instrução Pública, sem muita participação do Congresso Nacional. A reforma de Rivadavia Correia, de 1911, um pouquinho antes, de cunho liberalizante que promove uma desregulamentação radical na educação. A reforma de Carlos Maximiliano, de 1915, que reverte a autonomia conferida e cria o exame vestibular, em 1915, e estabelece inspeção rigorosa dos estabelecimentos de ensino. E aqui tem a reforma de Rocha Vaz, essa reforma é de 1925,
que institui o controle, parece que é hoje, gente, olha bem essa coisa aqui. Rocha Vaz, em 1925, que institui o controle ideológico sobre o sistema de ensino, olhando o que o professor pensa, o que o aluno pensa, em 1925, que institui o controle ideológico com a criação do componente curricular, a instrução moral e cívica. Então, aquela disciplina moral e cívica foi criada em 1925 por Rocha Vaz. Isso, olha bem a preocupação com o controle ideológico e as inspeções nas escolas. A par das iniciativas governamentais, são criadas ao longo da década as primeiras escolas operárias, geridas pela própria comunidade e inspiradas nos ideais anarquistas e na pedagogia libertária de Francisco Ferrer Guardia. Por fim, começam a se destacar no período os precursores da escola nova, que defendiam a escola pública, laica, igualitária, sem privilégios, né? Cujo manifesto, porém, seria oficialmente publicado em 1932, já no período Vargas. Neste último caso, o entusiasmo pela educação começava a ser substituído pelo otimismo pedagógico, que passava a ver na qualidade da educação um dos fatores que limitavam a sua universalização. Propugnava a escola nova não apenas o alargamento e a difusão da rede de ensino público, mas a transformação pela educação do homem brasileiro com a devida preparação técnica para as tarefas sociais. Todas essas disparidades, senhores senadores, vão sendo canalizadas para a lenta e progressiva construção de um consenso sobre a importância da educação, que deságua na criação, em 1924, da Associação Brasileira de Educação, liderada por Heitor Lira da Silva. A Associação Brasileira de Educação promoveu entre 1927 e 1929 as 3 primeiras conferências nacionais voltadas para os interesses educacionais. Muito importante isso. A movimentação do período em que ideais positivistas e humanitários, de católicos anarquistas a escolas novistas, passaram a concorrer pela definição da agenda nacional do país. Não produziu, porém, resultados expressivos. Olha que tristeza. Todo o diagnóstico feito, mas não foi para frente o movimento da Associação Brasileira de Educação. Não apenas a taxa de analfabetismo continuava muito expressiva, isso em 1927, mas também as taxas de reprovação, que atingia metade dos alunos matriculados, e a evasão escolar também era uma regra geral. Em 1935, ou seja, 5 anos após o fim da República Velha, 54% das crianças brasileiras ainda estavam fora da sala de aula. Olha, 54% na década de 30 não estudavam de jeito nenhum. E o censo de 1940, em pleno Estado Novo, a taxa de analfabetismo no Brasil era de 56%. Em 1920, a taxa de analfabeto era 65%. Em 1900, era 65%. Então, você veja o analfabetismo campeando no Brasil por essa estação do século XIX, século XX. No entanto, o período da República Velha foi essencial para que compreendamos hoje a gênese de muitas características que ainda hoje delineiam a educação brasileira. E esse retorno às origens é essencial para que superemos a encruzilhada atual. Em primeiro lugar, a ideia de que a educação é a solução para todos os problemas do país parece ter surgido no contexto da Primeira República, a República Velha. Embora tenha o mérito de tornar a educação um tema central na agenda nacional, esse destaque termina por deslocar da economia e da formação social a origem dos problemas relevantes e pode mesmo encobrir a consideração
de outros problemas estruturais que seguramente afetam o Brasil. É importante, pois, que reflitamos sobre esse ponto. A educação, a economia e também as políticas sociais. Em segundo lugar, senhor presidente, a Primeira República foi o celeiro que germinou boa parte das ideias pedagógicas que ainda hoje orientam o sistema educacional brasileiro, assim como seus muitos dilemas entre o ensino positivista, o ensino humanista, por exemplo, entre o modelo seriado, o modelo não seriado de progressão escolar, entre a quantidade de vagas, a qualidade do ensino, o número de alunos por sala, entre a educação como instrumento de conservação ou de transformação da sociedade, entre a educação como responsabilidade dos entes federais e a matéria da própria União. Então, a gente pode observar que as ideias surgiram, muitas, ricas, extraordinárias ideias, pensamentos avançados em 1920 a 1930. Também é um tema frequente da velha República a preocupação com a possibilidade de se transplantarem para o contexto brasileiro os modelos educacionais que funcionavam bem em outros países, assim como várias alternativas metodológicas disponíveis, sejam elas baseadas na memorização, na autoridade ou na criação ou na liberdade. Enfim, senhor presidente, olhar para a República Velha é investir na própria origem do nosso sistema educacional, que já recomendava o mexicano Octavio Paz, vencedor do Prêmio Nobel da Literatura, que em momentos de crise, como a que vivemos hoje, uma sociedade deveria se voltar para o seu próprio passado e ali procurar algum sinal. A Primeira República normalmente é referida como república que não foi, que não cumpriu promessa de extensão de direitos de cidadania e que se tornou efetivamente governo de todos para todos. Então, segundo muitos, essa república não existiu, mas a gente viu que existiu. Voltar a ela é uma oportunidade de entender, porque até hoje, mais de 100 anos depois, a sua proposta permanece, pelo menos em termos educacionais, inconclusa, incompleta, inacabada. É minha sugestão, senhor presidente, que nos propomos a reatar os fios de nossa história, não apenas para que não venhamos repetir os mesmos erros, mas, sobretudo, que possamos acertar conscientemente os rumos da educação deste país. Caríssimos senadores, telespectadores, eu fico assim, muito preocupado com essa história triste do descaso com a educação ao longo do tempo, né, da nossa história. Houve um apagão. Eu estou aqui destacando pontos luminosos aqui e ali de pessoas fantásticas que já preocuparam no passado, mas que não conseguiu ter consistência nas suas ideias. Eu acho que o senador Girão está aqui, e aqui eu citei o nome de um cearense que fez um trabalho lá na década de 20, e parece que lá deu certo. Que lá um pouco foi andando, e o Cid Gomes aqui, sentado, ele me falou, olha, Confúcio, das 100 escolas, das 100 melhores escolas brasileiras, 80 estão no Ceará. Veja uma coisa dessa. Das 100 melhores escolas brasileiras, todo o país, todas as 27 unidades federadas, de 80 escolas mais destacadas pelo MEC, 80 estão no estado de Ceará. Isso é um motivo de muito orgulho, quer dizer, aquele estado, e olhem bem a coisa, não é iniciativa do Ministério da Educação. Os destaques nacionais são ideia de prefeitos, ideia de governadores, insurgentes, né, não seguindo a cartilha do MEC. E parece que a história vai e volta, e hoje nós estamos repetindo, a semana que vem eu vou fazer uma série de discursos, a década de Vargas é hoje. É interessante. O próximo discurso, por isso eu estou chamando a atenção aqui, igual a novela, na melhor parte a gente termina
E a época de Vargas, Pedro Vargas, é exatamente a mesma lenga-lenga do que nós estamos vendo hoje. Aqui, essa dificuldade do ministro, essa falta de coerência, as manifestações, a não aceitação de tudo. Então, parece que a história vai e volta, é um ciclo permanente de fazer e desfazer. A falta de consecução, a falta de um presidente pegar o que o outro fez e dar continuidade. Isso dá um prejuízo para a nação tão grande que você não é capaz de imaginar. Um presidente, um governador faz. Quando termina o mandato, o outro fala, olha, tudo que ele fez está errado. Vamos começar da estaca zero. E é um prejuízo para a nação incrível a falta de consecutividade, a falta de sequenciamento, a falta de respeito, a falta de compromisso estratégico com o país. Assim, senhor presidente, eu encerro minhas palavras.